Meus amados, a paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Diogo Ros e é um prazer estar convosco nessa oportunidade para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online, EBD Online. Este é um projeto da Igreja Assembleia de Deus do Campo de Coxilha, que envolve o município também de Vila Lângaro, o distrito de São Miguel do Paradouro, e também de Arvinha. Então, queridos, vamos dar início à nossa aula. É um prazer ter a sua presença conosco aqui nessa escola. Aqui nós temos a lição de número 3, obviamente já foi e está disponível aqui no canal, a lição número 1 e a 2. Agora, por sua vez, estamos com a lição 3, cujo tema é dons de revelação. Muito bem, vamos seguir adiante. Nós temos aqui o texto áureo, que está em 1 aos Coríntios, capítulo 14, e versículo de número 3, onde está 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, onde diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. É uma grande verdade. Vamos para a leitura bíblica em classe. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, onde diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos capítulo 6, verso 8 diz: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Daniel capítulo 2, verso de número 19. Versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então veja que essa leitura, ela é muito profunda e muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então vamos para a leitura então dessa introdução. Vamos ver aqui o que diz o teólogo pentecostal Stanley Horton. Afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, do versículo 8 ao 10, em 3 categorias. Então vejam bem. 3 categorias: revelação, poder e expressão.
Isso também pode ser, deixa eu grifar isso, esse dom, né? Então, revelação, tá? Dons de poder e dons de expressão. Essas três categorias, elas ainda podem ser chamadas dons de revelação, isso é indiscutível, né? Que é os dons de palavra da sabedoria, de conhecimento e de espíritos, e também nós temos ali discernimento de espíritos, né? Sabedoria, conhecimento, discernimento de espírito. Os dons de poder, que nós vamos ver em outra aula, fé, cura e operação de milagres. E os dons de expressão também são chamados de elocução e são chamados profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, vamos adiante aqui no nosso estudo. Vamos ver o que diz aqui. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, ou seja, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e a orientação da Igreja do Senhor. Então percebam, queridos, que o propósito dos dons de revelação, que essa categoria então classifica palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, o propósito é o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Principalmente nos dons de palavra da sabedoria e palavra do conhecimento, então, são mais utilizados para o aconselhamento e a orientação. Com esses dons, podemos ser mais eficazes no que tange ao ensino da palavra, à pregação ensinada e, assim, a explicação de textos. Tudo isso envolve esse dom da palavra, do conhecimento e da sabedoria. Então, vamos adiante. Vamos adiante aqui em nossa aula. Muito bem. Vamos aqui para o ponto palavra da sabedoria. Vamos estudar a palavra da sabedoria. Esse estudo, ele é deveras muito importante para a Igreja do Senhor. Que bom que você está conosco nessa aula. Palavra da sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Roais, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 8, refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Então, realmente, esse dom da palavra da sabedoria é uma capacitação sobrenatural para resolver circunstâncias extremas e difíceis. É um fragmento da própria sabedoria de Deus. Vamos compartilhar aqui com os amados a leitura dessa tela, que eu acho muito interessante. Então, aqui nós temos
Então, 1 Coríntios 12, versículo 8, tá? Nós temos aqui no grego, vamos salientar isso. Eu gosto de ler nos originais, porque nos traz um aprofundamento maior. Homen gardiatu pneumatos, didomai logo sofias. Então aqui está, sofias. Esta palavra sofia, que é da onde vem a palavra sabedoria. Eu vou destacar aqui essa palavra para você, sofia. Sofias. Sofias, então, do grego, significa sabedoria ou inteligência ampla sobre diversos assuntos. Esta é a palavra, então, sabedoria. Sofias. É uma capacitação para resolver questões complicadas. No hebraico do Novo Testamento, é claro que o Novo Testamento foi escrito em grego, como sabemos, mas eu sempre gosto de lê-lo em hebraico também, porque assim linkamos com o Antigo Testamento, que era em hebraico, e quando lemos o Novo Testamento em hebraico, a gente consegue ter aquele outro degrau daquilo que já estava posto, que era o Antigo Testamento, e conseguimos ter um entendimento também muito bom. Yesh asher yenaten lo varuach imre chorma. Então aqui nós temos a palavra chorma do hebraico, que você vai ver lá no livro do profeta Isaías, que estaria sobre o Messias, sobre o ungido, o espírito de chorma, o ruach chorma, o espírito de sabedoria, aquela habilidade para resolver situações extremas, situações complicadas. E nós que estamos envolvidos com a obra de Deus, em algum dado momento, a gente realmente se vê em condições que esse dom precisa ser evidenciado em nossa vida, porque senão, meus amados, a gente sofre muito. Então Deus nos ajuda e Ele acaba nos promovendo esse dom para que situações complicadas possam ser solucionadas. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados, como na Nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó. Ele não apenas interpretou sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Então, aqui se tratando de José, Yosef, que é o nome original de José, você vai ver que esse dom da sabedoria, chorma, em hebraico, e sofia, em grego, ele operava também no Antigo Testamento. Aconteceu, como dito aqui acima, na vida de José. E através daquele dom, ele conseguiu gerenciar uma situação extrema no Egito, que era uma crise financeira. Então Deus deu para ele sabedoria. Deus deu a ele condições para que ele solucionasse aquele problema. Então isso é deveras muito importante para a funcionalidade da obra de Deus. Quando Deus nos agracia com este dom, com essa oportunidade, a gente consegue escapar de situações constrangedoras. Isso é
muito importante, e Deus é bom em nos ajudar. Fez assim com José. Agora veja aqui a habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas. Igualmente, é um admirável exemplo do dom da sabedoria no Antigo Testamento, conforme os textos que temos aqui. Então, ali em 1 Reis, tem aquele caso, né, em que Deus disse para Salomão que daria para ele este dom. Então vieram duas prostitutas, né? A palavra prostituta é zoná, né? Zaná vem de zoná, que aí vem a palavra zona, que é muito utilizada aí para as casas de prostíbulo. É mais uma evidência da influência da cultura judaica no Barzel, que o próprio nome do nosso país vem do hebraico, quer dizer ferro. Pouca gente sabe disso, mas isso é verdade. Então, ali naquele caso de duas prostitutas, uma dizia, o filho porque morreu uma das crianças, e a outra dizia, o filho morto é teu, o filho vivo é meu, e ali ficou aquela celeuma. Mas Deus deu sabedoria para Salomão, e ele resolveu aquela situação, dizendo, olha, então vamos pegar o filho vivo, e vamos repartir ele no meio para vocês. Mas a mulher, que era realmente a mãe, disse, não, por favor, não faça isso. Então dê para ela o filho. Então Salomão discerniu, teve a sabedoria de entender que aquela se tratava a mãe. É apenas aqui uma evidência, então, em José e também em Salomão. Há relampejos, fragmentos dessa sabedoria que Deus dava no Antigo Testamento para alguns de seus servos e continua dando ainda em o Novo Testamento. Tá bom? Vamos adiante. No Novo Testamento podemos tomar como exemplo de palavra da sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga chamada dos libertos não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Então percebam que no Novo Testamento já temos ali a evidência de Estevão, usado por uma tremenda sabedoria. É essa sabedoria, Sofia, Rokhmah, do hebraico, que Jesus disse que daria para os seus discípulos quando eles estivessem diante das autoridades. Em Lucas 21:15, ele disse que nos daria boca e sabedoria, que ninguém poderia nos resistir ou nos contradizer. Então isso é de extrema importância para o nosso trânsito no meio da sociedade, no meio de situações extremas. Deus nos agracia e nos concede esta vitória, né, que é esse dom. Fez assim com Estevão, dando esse escape. Ninguém podia resistir à sabedoria com que ele falava. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. Então, para termos sucesso no aconselhamento, em uma liderança espiritual, é preciso
esse dom da sabedoria, a palavra da sabedoria, que é um dom também muito voltado para o ensino. A palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, são dons que todo ensinador da palavra de Deus, ele deve orar e buscar da parte do Eterno, porque há situações que nós precisamos. Precisamos que Deus nos ilumine. Tem coisas que você não vai aprender nas academias, nos livros, na literatura. Você precisará que o Espírito Santo te ajude. Então isso é importantíssimo. Agora, de maneira... Claro que uma pessoa com maturidade, com experiência, isso ajuda muito, mas não confunda. A experiência, ela não está acima do dom. Vou te dar um exemplo, por exemplo, ali, no caso de quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé. Você perceba que, pela experiência de Samuel, como Deus sempre usou, na última vez que Deus ungiu, ou usou Samuel para ungir um rei, ungiu a Saul, um homem grande, alto. Quando ele foi até a casa de Jessé, Eliabe, o primeiro dos filhos de Jessé, era alto também, e ele quase errou, pensando que Deus só ungia os grandões. Mas Deus falou, não é este Samuel. E acabou sendo o pequeno Davi, como sabemos. Então ali, nem sempre a experiência que nos ajuda muito, a maturidade, a experiência, mas nada se compara ao dom de Deus para resolver situações que só Ele realmente pode nos ajudar e nos revelar. A palavra da ciência, o que é? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades, aqui em cima, da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus. Conforme aborda Stanley Horton em sua teologia sistemática, editada pela CPAD, este dom se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Olha que coisa impressionante. Para ele conhecer fatos e situações ocultas. Então é aquilo que nós chamamos de revelação. Fulano revelou. Revelar quer dizer tirar o véu. Tá? É mostrar o que está oculto. Isso, o dom da palavra, do conhecimento, ele é capaz de fazer. Para tanto, eu quero mostrar aqui para você como isto aparece no texto grego e como aparece no hebraico. Então aqui nós temos no texto grego, antes eu tinha parado aqui, vamos voltar aqui para compartilhar essa tela com vocês, tá? Olha que coisa impressionante, que coisa legal isso aqui. Aqui, mostrando aqui para você. Sofias, né? Nós tínhamos parado aqui. Alô, de logos. Gnósios katato autopneuma. Aqui está a palavra gnósios. Vou salientar aqui gnóseos, que vem de gnose, né? Que quer dizer conhecimento, inteligência, entendimento. Vale lembrar que a palavra alô, aqui ó, alô, a palavra alos, que ali está flexionado ali dentro do caso no grego, né?
tem diferentes casos, mas o certo é allos. É outro da mesma natureza, diferente de heteros, que é outro de uma natureza diferente. Então, quando a Bíblia diz aqui, quando a Bíblia diz em grego, didotai logos, sofias, quer dizer, o dom da sabedoria, outro de logos, palavra do gnósios, do conhecimento. É outro, mas na mesma natureza, porque o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo do Senhor. A palavra gnose, que é então sabedoria. E aqui havíamos parado na palavra chokmah, agora vamos adiante. Ve'acher e inaten lo, e dá para ele inre da'at. Da'at, essa palavra aqui, da'at, que é conhecimento profundo, ruach, quer dizer, no Espírito, hahu a ele. Quer dizer, o Espírito Santo é quem dá essa palavra, o ruach, o vento, o hálito, o sopro de Deus, o Espírito Santo é quem dá esse da'at, a palavra do conhecimento, que é o equivalente para o grego gnose, tá? Gnose, que é, então, palavra do conhecimento. Precisamos disso para exercer a função do conhecimento das coisas ocultas de Deus para o melhor funcionamento da obra do Senhor. Esses dons precisam estar em evidência no nosso meio. Vamos adiante, sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, ou seja, banais, ou seja, vazios, vaidosos, comuns, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim, etc. Então aqui o que o autor, aqui o comentarista da revista está dizendo que a função do dom da palavra da ciência não é querer revelar coisas que nem na palavra Deus revelou. Então existe coisas que são pura curiosidade, vaidade do pensamento humano. Mas claro, em tudo há significados. Aqui ele citou tecidos do tabernáculo. Há muitas, eu quero deixar aqui, abrir um parênteses para explicar, eu dou curso também sobre o Mishkan, o tabernáculo, e esses tecidos que ele citou aqui, revela bastante coisa. Então, eu tô comentando o comentário dessa revista, que foi feito por um estudioso, mas eu preciso salientar que sim, muitas coisas na Bíblia nos revelam significados e informações preciosas. Talvez o que ele quis dizer aqui é que esse dom, o objetivo dele não é perder tempo com situações que nada edificam e acrescentam, tá? Desse tabernáculo tem muita coisa que revela ensinamentos profundos. A identidade da mulher de Caim, aí tá, eu até concordo com ele. Isto é mera curiosidade humana e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, esse dom preserva a vida da igreja. Assim como o nosso adversário, ele tem as suas investidas contra a noiva de Cristo, a igreja, assim, por sua vez, o Espírito Santo tem o contra-ataque. E os dons operados através dos seus santos homens e mulheres de Deus é uma maneira de o Espírito de Deus inibir a investida satânica contra a igreja. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta
Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-se em determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos, conforme vemos em segunda não, porque não é carta, né? É segundo livro de Reis. A gente quase pronunciando errado, né? É bom aproveitar que estamos em uma escola para acertar essas coisas. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8, o rei da Síria fez guerra a Israel. Em tal lugar estará o acampamento de Deus, mas o acampamento do inimigo. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e que tinha avisado. Assim salvou não uma nem duas vezes. Então o rei se turbou seu coração, chamou seus servos. Não farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei. Mas o profeta Eliseu faz saber Nagat, o rei de Israel, as palavras que tu falas na tua cama de dormir. Faz saber, quer dizer, ele relata. Então o que acontecia ali? Quando o rei da Síria, ele estudava uma estratégia para atacar Israel, a quilômetros dali, o profeta Eliseu, ele revelava, Deus o revelava e ele contava os planos do rei da Síria para o rei de Israel, e assim Israel se escapava. Então vemos mais um caso de dom da palavra do conhecimento, que normalmente a gente se usa no crentez, né, dentro das igrejas, a gente costuma chamar isso de dom de revelação. E é uma revelação. Tá? Mas é esse dom operando, e operou várias vezes em Eliseu. Poderíamos citar aqui outros exemplos só no ministério de Eliseu. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Navruhadnezzar, ou seja, Nabucodonosor. Navruhadnezzar é o nome correto de Nabucodonosor. Quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. No novo, então ali antes, então aconteceu também com o profeta Daniel, quando este recebia do Eterno revelações pontuais e precisas para dar escape a Israel, né? E enfim, todas as revelações ocorreram ali no livro de Daniel. No Novo Testamento, esse dom, vamos aqui abaixo, foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, conforme Atos capítulo 5, do 1 ao 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então, temos aquele exemplo quando Ananias e Safira foram desmascarados pelo dom que ocorreu através do ministério do apóstolo Pedro, eles que estavam mentindo para o apóstolo Pedro. Então foi revelado a Pedro. Então temos exemplo no Novo Testamento, até porque o Espírito é o mesmo Espírito que operava no Antigo Testamento, opera no Novo Testamento. Discernimento dos Espíritos. O dom de discernir os espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem. Opa, olha aqui, ó, que coisa tremenda. Para discernir a origem
eu vou aqui destacar, discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diacrisis, a palavra discernir significa julgar, através de distinguir. Então, veja bem, por que a origem desse dom? Discernir a origem, porquê e natureza. Porque qualquer manifestação espiritual, principalmente a de profetizar, até porque logo após a palavra profetizar, imediatamente após a profecia, já vem esse paralelo com a palavra diacrisis, que é julgar. Então, a profecia, ela pode vir de 3 fontes. Pode vir de Satanás, do homem, ou da natureza humana, ou do Espírito Santo. Quando é de Satanás, uma manifestação dessa natureza demoníaca, fica mais fácil da gente logo distinguir que isso provém do inimigo. O problema é quando vem do sentimento humano, que aí o homem parece que consegue disfarçar muito bem, e aí surgiu muitas profetadas no meio do arraial evangélico. Então, é necessário que esse dom de discernir os espíritos esteja em evidência no ministério do pastor, do obreiro, de alguém maduro, ou seja, além de ter maturidade espiritual, é preciso o dom para que venhamos a se escapar de tamanha investida maligna para enganar o povo de Deus. Tá? Eu lembro de uma vez que em um determinado culto, uma moça falava em uma língua que era deveras muito estranha. Muito estranha, e quando ela falava em línguas, era diferente dos demais irmãos que falavam em línguas estranhas. Porque quando alguém fala em línguas pelo Espírito de Deus, você sente uma alegria, você sente uma paz. Mas aquela moça nos trazia um desconforto, uma inquietação na alma. Mas já era o próprio Espírito de Deus nos testificando que as origens daquela língua estranha não eram divinas. E não quero causar confusão aqui na aula para o crente que está aprendendo acerca destas coisas. Talvez o que eu acabei de falar agora te traga alguma confusão. Como assim, pastor? Línguas uma pessoa pode falar em línguas com origem demoníaca? Pode. E línguas do Espírito Santo? Pode, tanto que estão na Bíblia, tá? Então, eu falo desde que fui batizado com o Espírito Santo, não somente eu falo todos os dias em minhas orações, em línguas estranhas, concedidas pelo Espírito Santo, e muitos crentes, milhares, falam em línguas estranhas. Mas, infelizmente, existem línguas que são demoníacas também, onde médiuns, bruxos, acabam muitas vezes também falando, o inimigo engana. Então, pode ser de origem demoníaca também. Então, eu consegui discernir que aquela moça se tratava de algo muito estranho mesmo, e com o tempo desmascarou-se. Ela nem ficou na igreja, ela quase destruiu um casamento na igreja, então quase causou um adultério na igreja. E então perceba que a fonte, é sempre bom saber a fonte, né? A natureza, como é a vida daquela pessoa. Bom, vamos adiante. Nós vamos acerca de línguas estranhas, os dons de elocução, os dons vocais, né? Variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia. Nós teremos uma aula só disso mais para frente. Então, se você ficou com alguma dúvida nesse meu comentário, aguarde as próximas aulas que nós haveremos de falar mais sobre isso.
Ela denota o sentido de penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Horton afirma que esse dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Eu já fiz bastante comentário, então vamos adiante. A fonte das manifestações espirituais, essa que eu também acabei de comentar. Ao longo das escrituras, podemos destacar 3 origens, né? Então, Deus, homem e diabo. Então, aqui é praticamente tudo que eu já havia falado. Como saber? O dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Era o que eu acabava de falar, né? Discernir os espíritos é a capacidade de descobrir as faltas, não é a habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Então, esse dom é só para desmascarar o inimigo. Discernir quando o nosso adversário está querendo se infiltrar no arraial cristão. Agora, de maneira nenhuma é um dom investigativo para ficar procurando pecado na vida das pessoas, não é isso. Tá bom, queridos? Discernimentos e manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Então, veja bem, queridos, por que eu sou um incentivador que as pessoas estudem a Bíblia Sagrada? Todo obreiro, principalmente obreiros, o ministério da igreja, deve ser feito por homens abalizados nas Escrituras, porque qualquer pregação, qualquer ensino, qualquer manifestação, seja por profecia ou por outra coisa, tem que passar pelo crivo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se não está na Bíblia, refutemos, porque se trata de origem humana, vaidosa, egoísta ou satânica. Tá? Então, palavra de Deus é o filtro. E muito bem colocada, o crivo. Crivo é aquela rede, né? Não passa, fica ali no crivo, né? É como uma grade, né? Como uma rede. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo da Sagrada Escritura. Pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem. Isto é pelo caráter. Muita gente vai dizer naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônio, falei línguas. Jesus vai dizer, operou milagre. Jesus vai dizer, não vos conheço, a vós que praticais a iniquidade. Então, é sempre bom você conhecer. Às vezes você troca a tua igreja, você troca o teu pastor para sair por aí atrás de outros, porque fulano lá revela, né, isso e aquilo. Eu creio nos dons, eu busco os dons, perdão, sou pentecostal, creio nas manifestações do Espírito Santo, mas nunca deixe o pastor que tu conhece, que é abalizado na palavra, para você sair por aí buscando profecias e revelações, mas você não conhece a vida da pessoa. Isso pode ser engodo de Satanás. Abra o olho. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. É por isso que precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. Olha, profecia para casamento, isso não existe, gente. Isso não existe. Quem escolhe a tua companheira é você e o Espírito Santo. Não casa com fulano porque não é de Deus. Não, Deus não se intromete. Deus sim, temos o caso ali
de Rebeca, que foi escolhida. Eliezer fez uma prova com Deus, né, para entender que Rebeca era escolhida para Isaac, filho de Abraão. Agora, veja bem, profecia de casamento, profecia de cuidado, gente, tá? Qual é a verdadeira motivação? O problema é o coração humano. Às vezes é aquela palavra da carne, como se diz, né? Então, abra o olho. Então, esse dom, ele é de suma importância. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. Uma coisa é o anticristo, que é uma pessoa que virá. Mas o espírito do anticristo, ele já atua no mundo. Tá? Ele atua nas heresias, nos falsos ensinos. O espírito do anticristo já está operando na boca do falso profeta, do mentiroso, do enganador, das religiões pagãs. Então, cuidado, tá? Você pode estar ouvindo o espírito do anticristo e você acha que é o espírito de Deus. Então, muito cuidado. Olhe os frutos, olhe a vida, olhe o caráter dessa pessoa. Tá bom? Então, fique esperto nessa questão. Conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno, do inimigo, né? Então, veja bem, discernir o certo e o errado, o legítimo e o falso. Então, o Espírito Santo, ele não nos deixa enganados e nem confusos. Ele nos revelará. Ele nos iluminará para não ficarmos escutando a demônios. Então, se você está na congregação do Senhor Jesus, na igreja de Deus, aonde o Espírito Santo comanda, sempre que vier algo maligno, Deus dará, através do seu Espírito Santo, o discernimento para que a gente refute, para que a gente exclua um ensinamento que não venha da boca de Deus. Glória a Deus. E aqui vai ficar para você tentar responder em casa. De acordo com a lição, defina a sabedoria. Cite 2 exemplos de sabedoria vinda de Deus no Antigo Testamento. O que é o dom da palavra da ciência? E qual é a função do dom da palavra da ciência? Segunda lição, defina o dom de discernimento de espíritos. Tente responder a essas 5 perguntas aí no caderno, talvez coloque na descrição aqui do vídeo, mas não deixe de estudar a palavra de Deus. A próxima lição, a de número 4, será dons de poder. Então, não perca a próxima aula, que na semana seguinte iremos ministrar, que será dons de poder. Por hora, eu agradeço a sua participação conosco aqui nesta aula. Obrigado por prestigiar este estudo bíblico. Que Deus te ilumine, que Deus te ajude. Havendo qualquer dúvida, mande a sua pergunta no WhatsApp 549-9932-2900 e eu estarei a qualquer dia e qualquer hora disposto a ajudar os meus queridos irmãos em Cristo que têm prazer em estudar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo, em o nome do Senhor Jesus.